amoras e amores. A gente está voltando aqui. Agora a gente está entrando num outro período da história da filosofia. A gente sai do período da cosmologia grega, onde a preocupação principal era encontrar a origem das coisas físicas, a origem da physis, e vamos entrar num período em que a preocupação principal é o ser humano e as questões relativas ao ser humano. E na página 219, na introdução do capítulo 12, eles trazem umas reflexões para a gente fazer, como é essencialmente o ser humano, como são essencialmente as coisas, o que é o conhecimento verdadeiro, como deve ser o governo da cidade, como devemos viver. Tá vendo? Tem um aspecto mais ético aqui surgindo, tem um aspecto mais político aqui surgindo, menos ligado à natureza. E então essa vai ser a tendência nesse novo período que a gente vai chamar de filosofia clássica, tá? Entre os filósofos clássicos, a gente vai estudar sobretudo três principais que vocês já ouviram com certeza por aí em algum momento: Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, Sócrates, que foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. Nesse período vai aparecer outras figuras que a gente vai chamar de sofistas. Sofistas vem de sofos, que significa sábio. Então, esse grupo de pessoas que a gente vai chamar de sofista era considerado pela população como sábio, pela população em geral. Eles eram Mas quem sábios. eram esses sofistas, de onde eles vieram, por que eles vieram, para que eles vieram? Bom, nesse período, a gente vai ter que lembrar de novo da nossa conversa sobre democracia participativa ateniense, e a gente vai ver que aqui estava rolando muita luta de ideias. Como a galera toda estava lá envolvida, os cidadãos estavam envolvidos nas discussões políticas, porque eles eram seres políticos, eles se viam, se entendiam como ser coletivo. Eles precisavam de sábio, justamente, que pudesse mostrar para eles como convencer a população do seu ponto de vista, como ser persuasivo, como falar bem diante da Assembleia. Então, nesse momento de tensão política na democracia, quem estava lá participando, os cidadãos, eles precisavam estar bem na fita para convencer todo mundo do seu ponto de vista. E aí, os sofistas vão aparecer. Eles são vários professores, a gente vai entender como professores, que vinham de várias cidades. Eles eram itinerantes, eles estavam sempre viajando, procurando alguém que quisesse os seus ensinamentos. Mas é claro que eles cobravam, né? E não era barato, era caro. Então não era qualquer um que poderia contratar os sofistas. Mas eles percebendo essa tensão na democracia ateniense, foram direto para lá e foram muito procurados lá e considerados como sábios. Bom, eles ensinavam um pouquinho de tudo. Eles eram sábios em astronomia, em matemática, em gramática, lógica, retórica. O que é retórica? É a arte de falar bem, de argumentar, de persuadir, de convencer. Então, era tudo que aquela galera precisava para convencer o restante da Assembleia. Só que tem um problema. A gente vai ver aqui, e é nisso que eu quero focar na aula de hoje, é na treta que surgiu entre Sócrates e os sofistas. Porque tem até o Protágoras, que é um sofista, que vocês vão ver lá no livro de vocês, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. O que ele está dizendo com o homem, ou o ser humano, é a medida de todas as coisas? Ele está dizendo que a verdade depende do ser humano. Quem vai dizer o que é bom ou mal é o ser humano. Quem vai dizer o que é verdade ou falso é o ser humano. Ué, mas temos bilhares de seres humanos, então a gente tem bilhares de verdades? Os sofistas vão dizer. Sim, isso é relativizar a verdade, galera. É você trazer uma ideia de conhecimento de verdade que varia de pessoa para pessoa. Uma ideia de conhecimento totalmente subjetivo, que pode mudar o tempo todo, porque as pessoas estão mudando o tempo todo e as pessoas são diferentes uma das outras. Aí Sócrates vai olhar assim, não, 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 não.
isso aí que vocês estão falando, que é um conhecimento que é relativo, que depende de pessoa para pessoa, isso aí é o que a gente vai chamar hoje de ponto de vista. Ponto de vista não é nada mais, nada menos que opinião. E opinião para Sócrates não é verdade, não é conhecimento verdadeiro, não é confiável. Opinião está ligada aos sentidos, à aparência, às ilusões. A verdade não tem nada a ver com isso. Então, para Sócrates era um absurdo os sofistas estarem ensinando essas concepções de verdade falsas, ainda cobrando por esses ensinamentos, sendo que o que eles estavam ensinando não era, de fato, a verdade, não era, de fato, o conhecimento que eles estavam ensinando. Um exemplo para a gente entender essa ideia do sofista, desse relativismo sofístico. Eu sou uma sofista, aí tem aqui a Mariazinha, que ela está querendo os meus serviços para ajudá-la a convencer um grupo na Assembleia de que o melhor no momento é ficar em casa por conta da pandemia. E aí vem o Joãozinho e vai me pagar também. É uma outra pessoa lá que está participando das discussões, só que ele quer que eu ajude a convencê-lo, a convencer a população, a convencer o grupo com quem ele vai conversar, de que, na verdade, o melhor é não ficar em casa por conta da pandemia, porque a economia tem que fluir, ok? O que eu, como sofista, vou fazer? Vou pegar a graninha e vou ajudar os dois, porque eles me pagaram. Então, eu vou ajudar a Mariazinha a convencer a galera de que o certo, o ideal é ficar em casa, na pandemia, mas como o Joãozinho também me pagou, eu vou ajudar ele a convencer de que o certo é sair por conta da economia. Vai lá consumir, vai para o shopping. Aí Sócrates, olhando isso de longe, vai achar isso interessante? Ele vai falar, você está ensinando coisas opostas, uma coisa que não tem nada a ver com a outra e está trazendo como verdade as duas coisas. Que coisa imoral. É Sócrates dizendo, né? Então a ideia dos sofistas é essa. A verdade é que ela não tem tanto valor porque ela é relativa. O que eu falei para a Mariazinha e o que a Mariazinha vai falar na Assembleia é tão verdade quanto o que o Joãozinho vai falar na Assembleia. Depende da intenção deles, palavras, depende do que eles querem dos serviços dos sofistas. Então, Sócrates não olhava isso com bons olhos. E Sócrates ia simplesmente dizer, não, entre essas duas opiniões aqui, ou aparente opinião, existe uma verdade sobre esse assunto. Ou a gente pode sair e tá tudo bem, mesmo numa pandemia, ou a gente não deve sair por causa da pandemia. Então, Sócrates ele ia incentivar todo um esquema de argumentação lógica, todo um esquema de reflexão para chegar a uma conclusão. E, sobretudo, todo um esquema ético trazer também, uma ideia, né? Os sofistas vão trazer uma ideia que Sócrates também não vai achar tão interessante, que vem com Górgias, um outro sofista, que diz assim, página 222 de vocês. O ser não existe. O ser, então, a essência, a verdade, aquela coisa absoluta, não existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Que ideia que esse sofista está trazendo aqui? É o que a gente chama de ceticismo absoluto, ou seja, possível não é conhecer as coisas de forma nenhuma. Não é possível conhecer objetivamente nada de forma nenhuma. Sócrates já também via isso como... Ah, o quê? Ele ficou, claro, chocado. Porque ele trazia a ideia, o Sócrates trazia a ideia de que, sim, o conhecimento existe, ele é um só, não muda de pessoa para pessoa, de tempo para tempo. É possível acessá-lo, sim, e ele vai mostrar isso. Essa é a ideia do Sócrates, é mostrar que é possível você atingir o conhecimento puro, verdadeiro, sim, contemplar esse conhecimento. E aí a gente resume um pouco das tretas entre Sócrates e os sofistas. Então, para o Sócrates, os sofistas não eram sábios coisa nenhuma, eram impostores. Agora vamos conversar um pouco sobre quem é essa figura, esse Sócrates que estava tretando tanto com os sofistas.
Gente, o Sócrates é uma figura muito peculiar, muito controversa. É, existem alguns estudiosos que até colocam em jogo se ele existiu ou não existiu. Por que isso? Porque ele não escreveu nada e fica complicado, né? Ele não escreveu nada, tudo que a gente sabe sobre ele vem dos discípulos dele, de outros autores, como Platão, sobretudo Platão. Aí fica aquela dúvida se o Sócrates, que está escrito lá nos livros do Platão, era um personagem fictício, que aparecia em vários livros, em vários diálogos, ou ele era um personagem histórico que existiu mesmo. A maioria dos estudiosos trazem um Sócrates que realmente existiu. É mais ou menos aquele lance das controvérsias da existência histórica de Jesus Cristo, é bem parecido. É, então a gente vai tratar aqui como um Sócrates histórico que existiu, mas que não escreveu nada. Então, Ok, não tem segundo as narrativas, os diálogos, porque Platão escrevia sobretudo através dos diálogos. Segundo outros os diálogos sobre o Sócrates, ele era uma figura bem diferentona daquela, eu acho que deu origem àquela ideia do filósofo doidão, estranhão, da lua, porque ele se destacava diante das pessoas ditas normais. Ele gostava de andar descalço, ele não ligava muito para a aparência. Dizem que ele era. feião. O que ele E poderia aí, dizer? Ele falava simplesmente: isso que vocês estão chamando de belo e feio, isso que vocês estão chamando de elegante, de descuidado, tudo isso é só aparência. E a aparência é ilusão. Eu estou atrás do conhecimento, eu amo o conhecimento verdadeiro. E esse conhecimento verdadeiro não está nessas coisas que a gente acessa pelos sentidos. Não está nisso que a gente chama de belo e feio. Isso tudo é aparência. Isso tudo é igualzinho às opiniões dos sofistas, que eles chamam de conhecimento. São ilusões. A opinião é uma sombra, é uma ilusão. Não tem nada a ver com o que eu, Sócrates, chamo de conhecimento verdadeiro. Conhecimento verdadeiro está ligado muito mais a um conhecimento inteligível do que a um conhecimento físico. E isso vale também para a ideia de uma beleza verdadeira, de um belo verdadeiro. Está muito mais ligada a um belo absoluto, inteligível, que a gente vai conversar depois, do que o belo que a gente fica julgando, pra mim o que é bonito não é bonito pra você, etc, etc. etc, etc. Por quê? Porque nosso belo, nossa noção de belo ainda está ligada ao mundo ilusório, ao mundo das aparências. Tá? A gente vai entender isso melhor quando a gente conversar sobre Platão. Percebam também. Percebam também que eu vou falar quase sempre Sócrates barra Platão, justamente por conta dessa ideia de que o que a gente sabe de Sócrates veio da voz de Platão, veio das escritas de Platão. Então a gente fica às vezes meio sem saber se aquela ideia é do Platão ou de fato de um Sócrates histórico, tá? Então Sócrates barra Platão, quando a gente for. E é o seguinte, o Sócrates é marcado, ele tem uma característica muito forte, muito marcante, que é o lance de gostar de dialogar. Falou em diálogos, falamos de Sócrates, tá? Ele achava importantíssimo, ele tinha uma fissura pelo diálogo. Por quê? A gente vai ver numa próxima aula que a partir do diálogo, o Sócrates conseguia levar a pessoa que estava falando com ele da opinião, pura ilusão, ao conhecimento verdadeiro, pura verdade. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, essas etapas do diálogo que leva a gente ao conhecimento verdadeiro. Então, Sócrates era meio que alguém que estava ajudando as pessoas, que queria ajudar as pessoas a contemplar o conhecimento verdadeiro, em vez de ficarem presos nas ilusões achando que é verdade. Só que ele conversava com todo mundo. O lance dele era conversar, era dialogar. Então ele Conversava com figurões da sociedade, ele conversava com sofistas, os ditos sábios, ele conversava com escravos, ele conversava com quem quer que fosse. A ideia era ajudar as pessoas a contemplar o conhecimento verdadeiro. E aí acontecia um lance meio chato, que geralmente acontece com qualquer um de nós, e é meio chato mesmo, que Sócrates deixava algumas pessoas na saia justa. Por exemplo, ele chegava num sofista, que é conhecido como sábio, e ele está lá todo seguro de si, e o Sócrates perguntava na maior humildade. Um exemplo. Sofista, o que é o bem?
Aí o sofista, todo segurão, porque ele é o sábio, já tem uma resposta pronta, porque ele já acostumou a falar sobre essas questões, sobre ética e tal, e ele traz aquela resposta. Aí Sócrates, na sua humildade habitual, ele continua perguntando, igual aquela criança chata, mas como? Mas por quê? Mas de onde vem? Mas nananana. Chega uma hora desse diálogo, dessas perguntas de Sócrates, as respostas do interlocutor, vai chegar um ponto que o interlocutor, no caso do meu exemplo aqui, o sofista, vai perceber que aquilo que ele achava que era verdade, aquela ideia de bem que ele trouxe no começo da conversa, era uma ideia que foi pouco refletida. E ele acaba percebendo que ele entrou em contradição lá e que, na verdade, aquela ideia inicial era falso. Ele estava errado. é um momento super desagradável do diálogo em que a outra pessoa que está conversando com Sócrates percebe que, na verdade, não é sábio coisa nenhuma. Percebe que, na verdade, o que ele estava falando inicialmente, por ser algo que não foi refletido, é falso, é falho. Tá? Esse momento a gente chama de ironia. A ironia socrática consiste justamente nesse momento do diálogo em que o interlocutor de Sócrates percebe a sua própria ignorância. Gente, não é fácil esse momento para ninguém. Imagina para quem já é considerado sábio. Imagina para quem é uma autoridade. Então, Sócrates fez esse tipo de coisa com várias pessoas. Seria todo mundo que ia gostar dele, gente? Pensa bem. Imagina um sujeito desse que adora ficar dialogando, te desconstruindo e deixando você em saia justa, mostrando que, na verdade, você é um cabeça dura que jurava que sabia de uma coisa, mas não sabe de nada. não vai terminar bem, não vai dar bem. No fim das contas, Sócrates foi condenado por isso. A galera, sobretudo a galera lá de alto escalão, já estava de saco cheio dessa pessoa questionadora e desconstruidora. Começaram a ver o Sócrates como um perigo. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas de filosofia? Quem questiona muito, quem desconstrói muito, mesmo que seja só para buscar conhecimento, enche o saco e é perigoso, porque pode mudar todo o sistema, pode subverter toda uma população. Então, já Ficaram 5 Sócrates, eita. E além disso, eles acusavam Sócrates de não acreditar, de desrespeitar os deuses. Era verdade? Não, a galera não entendeu a ideia de Sócrates. É porque Sócrates, num desses diálogos, ele mostrou que os deuses não podem ser maus, como a história, as narrativas mitológicas traziam. Os deuses não podem ter inveja, não podem agir como seres humanos, não podem mentir. Então, não podem mentir. Então, para o Sócrates, essas histórias eram uma mentira sobre os deuses. Não significa que ele não acreditasse nos deuses. Ele não acreditava nos deuses descritos como eles eram descritos nas histórias mitológicas. Então, o restante da galera que já estava putaça com Sócrates acabou trazendo esse pretexto também. Ele além de subversivo também não acredita nos deuses. Bora meter lenha. Ao invés de negar as coisas que ele acreditava para continuar vivo, ele continuou batendo na tecla das convicções dele, porque ele era um amante do conhecimento. Então, como um amante do conhecimento, ele ia continuar buscando conhecimento. Como que ele fazia isso? Através dos diálogos. Ele não ia parar, porque ele ama muito, muito, muito esse lance de conhecimento. E aí ele preferiu morrer. Aí tomou a cicuta, tomou o veneno e tal, e morreu. O que eu quero dessa conversa aqui da morte de Sócrates? Gente, eu quero que a gente pense nos riscos de filosofar. Não que a gente não deva filosofar, nem questionar, nem desconstruir ideias pré-estabelecidas. Mas a gente tem que ficar ciente de que seu amor pelo saber do conhecimento tem que ser tão foda, tão grande, tão forte, que você às vezes tenha que abrir mão da sua vida, de muitas coisas. Você pode levar bala de borracha, você pode ser preso, você pode levar uma chinelada, na melhor das hipóteses, você pode levar advertência. Então, esse lance de buscar a verdade, doa quem doer, é perigoso e o Sócrates viu isso. Mas ele morreu firme e forte, sabendo que ele não estava fazendo nada de errado,
Ele só estava mostrando os caminhos para o conhecimento, ele estava só ajudando a galera a encontrar o conhecimento verdadeiro e a perceber que tudo aquilo que eles estavam considerando verdade era aparência, ilusão, falsidade. Por quê? Porque eles consideravam verdade coisas que mudavam o tempo todo. Aí na próxima aula a gente vai falar como é que é esse passo a passo do diálogo socrático, como que ele consegue fazer a gente passar da opinião para o conhecimento verdadeiro, como que a gente consegue passar das aparências, da ideia de um amor completamente ilusório para o amor verdadeiro. A gente vai conversar lá esse lance de encontrar o amor verdadeiro, a verdadeira beleza, onde ela está, ela é acessível? Eles vão falar sim. E isso vai ser tema da nossa próxima aula. Não percam. Participem, pergunte, deem uma olhada no capítulo 12, leiam com amor e carinho. E beijo.